Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossas aulas. Hoje nós vamos falar de higiene pessoal do cliente. A gente vai falar, vou ensinar para vocês como que a gente vai manter o nosso paciente lindo, cheiroso, com unhas cortadinhas, né? Como que a gente vai manter ele apresentável, tá? Então, vamos lá. Eu resolvi começar aqui definindo saúde. A gente vai usar nas nossas aulas a definição de saúde da OMS. Em 1948, a OMS definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência da doença ou enfermidade. Porque a gente tem uma ideia que para a pessoa ter saúde, ela tem que tem que ser aquela pessoa que vai na academia todo dia, só se alimenta de coisas boas e tal. Só que às vezes não é bem assim, entendeu? Às vezes essa pessoa que faz isso tudo, que vai na academia, que alimenta com né, frutas, verduras e tal, só se alimenta super bem, ela não tem o social muito legal. Então eu não posso falar que ela está saudável segundo a definição da OMS, tá? É, e por que eu falei isso? Por que eu defini saúde primeiro para vocês? Porque a gente vai cuidar, a gente vai tratar desse paciente, a gente vai proporcionar para ele, vai tentar proporcionar para ele, né, uma melhora do bem-estar físico e mental com essa higiene, né? O que é higiene? É a prática que promove a saúde por meio do asseio pessoal. Ela é promovida por práticas como banho, higiene oral, higiene ocular, lavagem de cabelo, manutenção de unhas, né? É um conjunto disso tudo. Então, eu tenho que deixar o meu paciente o mais bem apresentável, mais próximo daquilo que ele estaria se ele estivesse na casa dele, entendeu? Porque a gente não lava o cabelo só o dia que, né, só o dia que a gente vai sair, né? Senão o que seria de nós essa quarentena, né? A gente não corta as unhas só quando a unha tá parecendo a unha do Zé do Caixão. Então a gente não pode fazer isso com o nosso paciente, né? As práticas de higiene, elas variam conforme o estilo de vida e crença de cada pessoa, né? Eu não posso simplesmente ir lá e cortar o cabelo de uma pessoa que às vezes a crença dela, né, a religião dela não permite que ela corte o cabelo. Então eu não posso fazer isso com ela, né? A gente tem que pensar nisso tudo, que a gente vai lidar com esse tipo de pessoas no nosso dia a dia, né, na nossa prática na nossa prática profissional. Então, eu tenho que ter, quando a gente recebe o paciente, a gente tem que abordar todos esses assuntos com ele. Eu tenho que saber qual a religião dele, o que ele acredita e tal, porque assim, na grande maioria das vezes, a crença vai influenciar no nosso cuidado direto com o paciente. Às vezes, vai ser necessário orientar sobre os hábitos de higiene, e isso pode ser constrangedor, porque às vezes eu vou pegar aquele paciente que é morador de rua, ele não toma banho todo dia, né? E eu vou pegar ele com mau cheiro, entendeu? Então, isso é um pouco constrangedor, que a gente não espera ter que falar isso para o nosso paciente, né? É, a falta de higiene, ela causa desconforto físico e mental, né? Já pensou você ficar 3 dias sem banho, né? Ou então você ficar 7 dias para quem é mulher, né? Para quem tem cabelo grande, vai ficar 7 dias sem lavar a cabeça. É péssimo, é horrível. Então, o desconforto físico, ele pode ser causado por frio, por calor, falta de higiene corporal, roupas de cama sujas, úmidas, odores, mau posicionamento no leito, falta de mudança de decúbito. Eu falo isso muito para os meus meninos, né? Que você já pensou, você deitar
na tua cama e ficar 5 horas na mesma posição, entendeu? Quando você não muda o seu paciente de decúbito, é isso que você faz com ele, entendeu? Dá dor no corpo, é péssimo, é muito ruim. Então, ou então, já pensou você deitar numa cama suja ou úmida? Já pensou? Você esqueceu a janela do teu quarto aberta, choveu e molhou tua cama. Mas aí você não troca e deita nela. É ruim demais, não dá para dormir desse jeito, não dá para ficar bem desse jeito. E tem o desconforto mental. Ele pode ser causado por saudades da família, saudade de casa, solidão, falta de privacidade, principalmente falta de privacidade, porque às vezes a gente está tão no automático, a gente está tão acostumado a lidar com aquilo que a gente esquece que o paciente não está acostumado com aquilo. Às vezes ele nunca ficou internado, entendeu? Mudança de hábito, de costume, né? Questão de barulho, de luz, ansiedade, medo, falta de cuidados e atenção por parte da equipe multidisciplinar, sabe? Às vezes a gente esquece que a gente está lidando com pessoas ali. Receios provocados pela enfermidade, pelo diagnóstico, ou dor, né? Exposição do corpo. Tudo isso a gente tem que pensar, porque isso causa desconforto também no paciente, né? E a gente quer que esse paciente ele esteja bem, a gente quer que ele fique bem, para a gente poder mandar ele embora para casa bem, né? Porque senão que, né? Qual que é o sentido dele estar ali no hospital, né? Então, como que eu promovo conforto para ele? Eu vou tratar o paciente pelo nome, né? Por isso que a gente tem plaquinhas com o nome escrito em cima do leito do paciente, porque a gente não consegue, gente, lembrar do nome de todo mundo, né? Então a gente tem as plaquinhas justamente por isso, né? Tenho que me apresentar, né? Já pensou? Você está internado e a pessoa chega lá, não te chama pelo nome. Primeira coisa que eu penso se eu ficar internada, a pessoa não me chamar pelo nome, eu não deixo ela fazer nada comigo, porque eu vou ficar morrendo de medo, ela tá me confundindo com outra pessoa, né? E se me administra uma medicação errada, né? Que não era para mim. Então, isso é grave, né? E eu tenho que me apresentar. Então a pessoa me chama pelo nome, mas não fala o nome dela, né? E como que faz, né? Dialogar, deixar o paciente à vontade, promover passatempos, oferece ligar a televisão se tiver televisão no quarto, oferece para esse paciente ler um livro, né? Agora na época de celular, então todo mundo tem celular, tem internet, se for possível, né? Deixa esse paciente mexer no telefone, né? Orientá-lo sempre, seja qual for as dúvidas desse paciente. Então, é o que eu falei, se não me engano, lá na primeira aula, não é vergonha você não saber, é vergonha você deixar o teu paciente sem resposta. Então, você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como que é, né? Então, você tem que fazer, procurar saber e dar a resposta para ele. Respeitar a privacidade e a individualidade de cada pessoa. Eu não posso tratar os meus pacientes todos iguais, né? Porque cada um tem uma comorbidade, cada um está internado ali por causa de uma patologia e cada indivíduo é diferente. Cada ser é um ser. Então eu não posso tratar todo mundo igual, né? Eu não gosto que me tratem assim, que eu sou Yasmin. Então eu gosto que me tratem como Yasmin, né? Evitar barulhos excessivos, evitar excesso de cobertor, não quer dizer que eu estou com frio, que o meu paciente também está. E também não quer dizer que eu estou com calor e que o meu paciente também está com calor. Tocar e evitar tocar o paciente com as mãos muito frias. Faz assim com as mãos, ó, dá uma aquecidinha nela. Né? Arejar o ambiente, abrir janela, trocar roupa de cama suja ou úmida. Então, é coisa que a gente faz para a gente vai fazer para ele também, tá? Como que eu promovo uma higiene adequada?
eu vou proporcionar conforto, desculpa, eu li errado. O que se promove com a higiene adequada, né? Eu vou promover para o meu paciente conforto, relaxamento. Enquanto a gente presta esse cuidado, né? Enquanto eu dou um banho no leito, no paciente, eu tenho a oportunidade de avaliar partes do corpo que às vezes eu não tenho acesso numa consulta, né? Numa consulta de enfermagem rotineira, né? Às vezes eu não tenho acesso a certas partes do paciente na hora que eu vou fazer a admissão, mas eu tenho na hora do banho. Então, eu vou aproveitar para avaliar esse paciente como um todo. Muitas vezes, os pacientes comentam que se sentem melhor depois de alguma medida de higiene, principalmente banho. Uma vez eu ouvi de um paciente que estava internado comigo no CTI, ele ficou bastante dias sem poder ir ao banheiro, e quando ele pôde ir, a gente levou na cadeira, né? Mas levamos no banheiro e tudo. E ele falou que nunca deu tanto valor no banho igual ele deu naquele dia, porque ele ficou vários dias tomando banho de leito e não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente proporciona, quando a gente dá um banho, a gente ajuda a melhor circulação, melhorar a circulação do corpo dele, né? Porque a gente vai né, ensaboar ele, lavar ele, então a gente vai ajudar a movimentar partes que às vezes ele fica tão paradinho e fica, né? Então a gente aumenta a circulação, melhora a circulação, é bom demais, gente, banho é vida, né? Então vamos falar de banho. Higiene corporal. Qual que é o objetivo? Limpar a pele, reduzir o número de micro-organismos presentes. O que eu faço no banho? Eu avalio condições da pele, eu avalio as áreas com presença de hiperemia, que estão predispostas a ter alguma laceração, que estão alguma úlcera, alguma lesão, né? A capacidade de movimentação do paciente, se ele está sentindo dor, se ele consegue movimentar todos os membros, se ele consegue me ajudar. Eu avalio muita coisa no banho, né? Muita coisa. Então, eu considero força, condições desse paciente, né? Grau de independência, ele consegue me ajudar ou ele não consegue me ajudar com nada, né? Ele pelo menos tenta me ajudar, ele tem condição disso, isso é importante de eu avaliar. Restrição de movimentação, necessidade de cadeira de rodas, até para poder escolher o tipo de banho, né? Esse paciente vai tomar banho de aspersão, ele vai tomar banho de leito, né? Ou seja, eu tenho que considerar tudo, eu tenho que avaliar tudo, por isso a importância de eu saber o porquê daquele paciente estar internado, né? Para que eu possa proporcionar um banho de forma segura para ele. Eu não posso pegar um paciente que operou de fêmur ontem e botar ele na cadeira, porque com certeza ele vai sentir muita dor. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Levar as preferências do cliente em consideração, né? Sempre que possível. Lógico, eu não posso pegar esse paciente que operou de fêmur ontem, ele quer ir tomar banho no banheiro, mas ele pode, ele consegue, né? Será que é bom de eu levar ele no banheiro? Então, às vezes, ele quer, mas nem tudo que... É aquela linda frase, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Será que ele deve ir ao banheiro? A maioria dos pacientes, eles solicitam banho de aspersão, lógico, muito melhor você tomar um banho de chuveiro do que um banho de gato, né? De paninho. Mas, nesse caso, mesmo que ele seja independente nas atividades de vida diária, ele está na minha responsabilidade, na responsabilidade do profissional, né? Então, eu devo auxiliar, mesmo que ele seja independente, eu tenho que ficar junto dele, tá? Eu não posso deixar ele trancar a porta do banheiro, né? Eu não sei se ele vai passar mal lá, eu não sei o que ele está querendo fazer lá, né? Então, eu não posso deixar ele trancar a porta do banheiro, ele tem que ficar com a porta entreaberta e eu tenho que estar presente no quarto, pelo menos no quarto, e de vez em quando olhar a porta, olhar lá dentro do banheiro, ver se ele está bem. Então, vamos lá. Banho de dispersão, seja com ou sem a ajuda do profissional.
que eu vou precisar? Luvas, toalha de banho e de rosto, sabonete, escova e creme dental, pente, creme hidratante, desodorante, roupa limpa e um hamper com saco para poder descartar as roupas sujas, uma cadeira de banho e um chuveiro. Gente, uma coisa que eu aprendi nesses anos de trabalho, mesmo que o paciente seja consciente, orientado, eu sempre vou levar ele ao banheiro de cadeira, tá? Se esse paciente vai ganhar alta, ele vai sair do hospital, do quarto, até a portaria de cadeira, tá? Se ele tiver condições, senão ele vai de maca. Mas tendo condições, ele pode ser a pessoa mais orientada da vida. Ele vai de cadeira, tá bom? É segurança nossa, é respaldo nosso, tá bom? Então, como que a gente vai dar esse banho nesse paciente? Eu vou avaliar, né, as preferências do paciente dentro das condições dele, ok? Os tipos de produtos utilizados e eu vou considerar as condições do paciente. Explicar o procedimento e solicitar a preparação dos itens de higiene pessoal. Então, vou pedir para ele pegar, se ele conseguir, vou pedir para ele pegar a escova e tal, porque daí ele já vai no banheiro, então eu já vou falar com ele para escovar o dente, se for homem, já vai fazer a barba, né, se for de vontade dele. Vou programar o uso do chuveiro, se for um chuveiro comum, né, para não ter o transtorno de eu tirar o paciente da cama, levar para o chuveiro, chegar lá, o chuveiro está ocupado. Vou ver se o chuveiro está livre, se o banheiro está limpo, se o banheiro está seco. Eu não posso sair um paciente e entrar outro. Tem que lavar o banheiro antes, né? Falta de higiene isso. Vou lavar minhas mãos, vou calçar minhas luvas. Sempre, tudo que for fazer, calça luvas, tá? Adaptar a ventilação do quarto. Ah, o quarto está todo fechado. Então, eu vou abrir pelo menos eu gosto de abrir pelo menos um pouquinho, né? Quando eu trabalho em setor aberto. Se o quarto está todo aberto, então eu vou fechar um pouquinho a janela, né? Para ele não sair do banho quente e dar de cara com o vento da janela. Encaminhar o paciente ao banheiro, apoiando ou em uso de cadeira de rodas. Eu particularmente prefiro que ele sente na cadeira e vá de cadeira, mais seguro para mim e para ele. Juntar todos os materiais e itens de higiene pessoal, para não ficar naquela coisa assim, ô fulano, pega tal coisa para mim e tal, gritando de dentro do banheiro, né? Então eu levo tudo para lá, para dentro do banheiro, abro o chuveiro, vou verificar a temperatura da água para não dar banho frio nem banho quente demais. Se ele for um paciente consciente, vou perguntar para ele se aquela temperatura está ideal, se ele está agradável para ele. Vou ajudar o paciente no banho se necessário, né? E instruir a usar as barras de segurança, né? Quer ficar em pé no chuveiro? Pode ficar, se der conta, pode ficar, é até bom, né? Mas usa a barra e deixa a cadeira pertinho lá, porque se ele sentir mal alguma coisa, ele senta na cadeira. Sentar o cliente na cadeira de banho, se ele não tiver condições de permanecer em pé, né? E acompanhá-lo durante o procedimento, porque se esse paciente não consegue ficar em pé, ele não tem condições de tomar banho sozinho. Em casos de o cliente ser independente, eu vou observar sempre o cliente, retornar ao banheiro quando o cliente sinalizar e bater a porta antes de entrar. Também não é assim, né? Vou entrar no banheiro porque ele me chamou. Não, bate na porta, vamos ser educados. Ajudar o cliente com a secagem do corpo, para ele ficar seco, bem seco, para evitar assaduras, né? Evitar lesões. Pentear o cabelo, orientar quanto à higiene oral, né? Se for homem, a gente vai orientar a fazer a barba também, para já ficar tudo ok. Ajudar o cliente a se vestir e a voltar ao leito ou à poltrona, o que for da preferência dele, e colocar ele numa posição confortável. Higienizar, né, o banheiro, ou dependendo da instituição, vou chamar a equipe de higienização para poder higienizar o banheiro, remover as roupas sujas, descartar no hamper e vou lavar as mãos e evoluir o procedimento. Coloquei uma figurinha, banho de aspersão, o que é? Banho de chuveiro, tá? Seja de cadeira, seja em pé, ok?
Banho de leito, um pouquinho mais trabalhoso, né? Quando que eu vou escolher esse banho de leito? Quando for paciente pós-operatório imediato, né? Às vezes chegou do bloco sujo, seja de degermante, seja de sangue, vou esperar esse cliente estabilizar e vou lavar ele, pelo menos, né? Retirar aquela sujeira mais grossa, né? Que tá lá, né? Quando o paciente já for acamado, quando o paciente mais debilitado, a gente escolhe banho de leito. O que eu vou precisar? Um carrinho de banho. E o que eu vou botar nesse carrinho de banho? Toalha de rosto, banho, compressa de banho, luvas de procedimento. Eu gosto sempre de levar uma caixinha de luvas, porque a gente não sabe se vai precisar trocar de luvas durante o banho, né? Então leva um pouquinho de luvas a mais. Sabonete, escova de dente, creme dental, pente, creme hidratante, desodorante, talco, se esse cliente já fizer uso, ou se esse cliente for um pouquinho mais gordinho, se for mais obeso, né? A gente usa talco para poder, principalmente debaixo do seio, se for mulher, debaixo da dobra da barriga, loção, roupas do paciente, loção de barbear e barbeador, se for paciente do sexo masculino, cuba redonda, balde, bacia, jarro com água morna, comadre ou marreco, o hamper com o saco, roupa de cama limpa e o biombo, né? Gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem trabalhar, não despreza a roupa no chão. Leva o hamper. Vai virar paciente, vai mudar paciente de decúbito, leva o hamper, porque às vezes aquele paciente precisa ser trocado, tá? Não põe roupa no chão, hipótese nenhuma, tá? Risco de contaminação, risco de sujar o chão, né? Não, roupa, a gente não põe nada no chão, tá? Então vamos lá, como que a gente vai dar esse banho de leito? Vou ver se o paciente tem alguma restrição de movimentação, se ele está sentindo algum desconforto. Vou explicar o procedimento, vou colocar o biombo, né? Lembra de proteger a privacidade do cliente. Vou oferecer a comadre ou marreco se esse paciente estiver urinando ou se ele tiver com vontade de evacuar, né? Para poder não acontecer nenhum acidente durante o banho. Vou lavar as mãos, reunir todo o material necessário, né? E vou me encaminhar para o leito. Vou ajustar o leito numa posição confortável para mim e para meu colega que vai me ajudar, né? Porque o paciente não vai sair da cama, então eu vou zerar a cabeceira da cama. Se esse paciente estiver tomando dieta, a cabeceira da cama fica um pouquinho mais elevada, ok? Vou colocar a altura da cama numa posição que seja boa para mim e para a pessoa que vai me ajudar no banho. Banho de leito a gente não dá sozinho, tá? A gente dá sempre com outro profissional ou com algum acompanhante próximo para poder ajudar. Vou colocar o paciente em posição supina. O que é essa posição? De barriga para cima. Vou colocar ele de barriga para cima, né? E vou pedir ajuda para retirar o excesso de roupa de cama. Então, eu vou tirar lençol, vou tirar cobertor, vou tirar tudo que está em cima daquele paciente. E sempre vou manter o paciente protegido com lençol. Eu não vou arrancar toda a roupa do paciente e deixar o paciente pelado. Não vou fazer isso. Mesmo que o paciente esteja inconsciente, ou sedado, ou em coma, ou que ele não tenha nível de consciência, eu não faço isso, tá? Eu lavo o paciente por partes. Ok? Vou desprezar as roupas sujas no hamper. Vou testar a temperatura da água. Enquanto isso, o paciente está coberto com lençol. Se o lençol que estava cobrindo ele estiver limpo, eu posso reaproveitar ele para cobrir, né? Vou tirar a fralda, tudo, se ele tiver de fralda, e vou cobrir ele de volta com o lençol, tá? Aí que eu vou começar de cima para baixo. Tá? Vou lavar os cabelos. Se o cabelo for comprido, vou envolver numa toalha seca e vou deixar lá, né, secando para depois eu cuidar daquele cabelo. Vou fazer higiene oral, vou fazer higiene ocular e vou fazer uma buchinha com as compressas de banho. Pegar uma compressa, enrolar ela como se fosse uma buchinha de banho mesmo, para poder esfregar esse paciente.
Uma das bacias eu vou botar água, as duas vão estar com água morna, tá? A gente só dá banho frio em paciente que tiver com muita febre. E mesmo assim não é bom não, coitado, né? Vou colocar água nas duas bacias. Em uma delas eu ponho sabão, a outra é água para enxaguar, tá? Então vou pegar essa buchinha, molhar na água com sabão e vou começar o meu banho do pescoço para baixo. Vou tacar sabão no rosto do paciente, que arde o olho, afoga o paciente, né? A gente não quer isso, certo? Então, vou começar lavando o corpo do lado oposto ao meu. Então, se eu tô do lado direito, eu vou lavar o lado esquerdo, tá? Primeiro, né? Vou lavar, lavei o braço, enxago o braço e enxuga ele. Aí eu lavo aí lavo o braço direito. Aí lavo o tórax, uma parte por vez, para não descobrir ele todo, para não descobrir o paciente todo, tá? Sempre deixar descoberto somente a parte que está sendo lavada naquele momento, mantendo o restante coberto, para a gente proteger a privacidade desse paciente. Permitir que o paciente lave as mãos na bacia, se ele conseguir. Eu vou deixar ele botar a mão na água, né? Não custa nada, coisa de um minutinho, não vai me atrasar em nada. Enxaguar, secar bem as partes limpas, repetir o procedimento nas pernas. Lembrando, gente, enxugar muito bem entre os dedos dos pés e das mãos, por causa de micose, tá? Colocar a comadre embaixo do paciente e realizar a higiene íntima, que nós vamos ver mais para frente como que faz. Retiro a comadre, cubro o paciente, coloco o paciente em decúbito lateral. Aí que eu vou precisar da ajuda do coleguinha. Vou virar o paciente. Grade de cama de hospital, a gente pode confiar? Não. Principalmente questão de banho, tá? O paciente vai se apoiar naquela grade. Você já pensou se aquela grade solta? E cai no chão, né? Acidente. Então, a gente sempre, por isso que é sempre bom a gente ter alguma pessoa perto, tá? Vou enxaguar, né? Vou lavar as costas, sempre de cima para baixo, ok? Da nuca para as nádegas. Eu não vou lavar as nádegas primeiro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vou lavar as nádegas primeiro para depois lavar a nuca do paciente, tá? Enxaguar e secar. Com o paciente ainda lateralizado, eu vou começar a trocar essas roupas de cama. As sujas, que estão molhadas, tudo por lençóis limpos. Vou realizar a limpeza com corrente na parte do leito, então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que aquela parte do leito, né, eu vou enrolar o lençol por baixo do paciente, para depois a gente retirar do outro lado. Aquela parte que tá só o colchão, eu vou enxugar ela, que provavelmente ela vai estar molhada, e vou passar um paninho com álcool, né? Que é a limpeza com corrente, que é aquela limpeza diária, que a gente tem que fazer todo dia. Então, vou aproveitar na hora do banho, né? Vou passar, vou limpar esse colchão e vou botar os lençóis limpos. Vou vestir o cliente com roupas limpas, vou cobrir o cliente novamente, aí eu vou cuidar dos cabelos, que eles vão estar um pouquinho mais seco. Vou passar creme, se for mulher, tá? Vou pentear. E se esse paciente, essa paciente, ou às vezes homem também, que homem também tem cabelo grande, se for acamado, não deixa o cabelo tudo assim, ó, porque embola, vira um dread só. Eu atrapalhei meu cabelo todo. Vira um dread só, tá? Trança o cabelo, tá? Não tem problema, né? O cabelo, geralmente, paciente que está há muito tempo acamado, dependendo da comorbidade desse paciente, o cabelo cai mesmo, até por falta de alimentação adequada, né? Porque por mais que a dieta, que às vezes aquele paciente está tomando, ela seja completa, ela não é igual a gente comer a comida mesmo, né? Então o cabelo costuma cair mesmo. Então a gente vai pentear com todo cuidado para não arrancar o cabelo da cabeça da pessoa, vai pentear e vai trançar, tá? Eu gosto de botar uma touquinha também, sabe? Espera secar um pouquinho, né? Trança, enrola o cabelo assim e bota uma touquinha.
Junto todo coloco o paciente numa posição confortável, suba as grades do leito, junto todo o material e vou descartá-lo no local ideal. Roupa suja vai para o hamper, a bacia vai para o expurgo, né? Lavo as mãos e vou evoluir o paciente. Vou evoluir o procedimento e vou evoluir se eu achei alguma coisa, porque vocês lembram que eu falei? Essa é a hora que eu vou ver se esse paciente tem uma lesão na sacral, se ele está com hiperemia no trocânter, como que tá os calcanhares desse paciente, os cotovelos, né, as proeminências ósseas, a escápula, são lugares, aqui a cabeça, aqui atrás, são lugares que dão úlcera de pressão, que a gente tem que ficar de olho, né, principalmente se for aquele paciente muito consumido, né, então é nessa hora que eu vou conseguir observar bem esse paciente, né, na hora do banho. Aí que eu te falei, ó, que eu falei para vocês, né? Para estar lavando aqui, ó. Cadê o mouse? Tá lavando as pernas, o restante do corpo tá coberto, né? Eu não preciso deixar o paciente todo exposto, tá? Cuidado com as costas. Como que a gente faz? Costa, gente, é o lugar que mais dá lesão, tá? Porque braço, querendo ou não, dependendo do paciente, mexe, a gente mesmo mexe, né? Agora, as costas, se aquele paciente está muito grave, né? Não estou podendo mexer nesse paciente e tal, o risco de dar lesão de pressão é grande e fica feio. Nossa, fica feio e não melhora, sabe? Principalmente em paciente consumido, não melhora, não tem, porque a gente tem todo um processo de cicatrização, né? Às vezes aquele paciente está tão consumido que ele não tem proteína, ele não tem nada para poder ajudar a cicatrizar aquela ferida. Então fica, ó, né? Então a gente tem que ter cuidado principalmente com o corpo todo, mas principalmente com as costas. Então, tô dando banho, já vou aproveitar para fazer massagem conforto, tá? Vou mudar de decúbito, faz massagem conforto nas costas, nas nádegas, partes superiores do braço. Além de permitir o relaxamento do paciente, também me permite uma avaliação, que às vezes o médico não vai me deixar dar banho no paciente, mas uma massagem conforto eu posso fazer, né? Lógico, dependendo das condições do paciente, né? Que tem paciente que vocês não vão conseguir botar a mão nele. Mas às vezes aquele paciente está grave, mas ele não está tão grave a ponto de não me deixar virar ele 5 minutos e massagear as costas dele, tá? Além de me permitir avaliar essa pele desse paciente, vai me permitir também prevenir lesão de pressão, né? Então, as massagens, quando que elas são contraindicadas? Pacientes com fratura de costela, que dói. Nossa, dói demais. Os relatos que eu tenho é que dói muito fratura de costela. Feridas cirúrgicas, dependendo da cirurgia, né? Cirurgia de coluna, vou fazer massagem nas costas do paciente, né? E ferimentos traumáticos nas costas. Então, essas condições contraindica a massagem de conforto nas costas. Então, eu vou pensar o que eu vou fazer para poder prevenir, né? Pode ser realizada após o banho, com o uso de loção para as costas. Aqui está falando essa loção à base de lanolina. É bom, é ideal, mas às vezes a gente não tem disponível. Então, qualquer creme serve, tá? Pode ser óleo, pode ser creme, qualquer coisa que ajude a mão a deslizar para eu poder fazer a massagem direito, senão eu não consigo fazer a massagem. Então, o que eu vou precisar? A loção para as costas, ou creme hidratante, ou óleo de girassol, gel, o que eu tiver disponível para poder ajudar nessa massagem, biombo e toalha. Então, o que eu vou fazer? Lava a mão, calça a luva, solicita ao paciente que fique na posição de decúbito ventral ou prona. Isso é o paciente acordado. Nem sempre eu vou ter essa opção, né? Se eu não tiver essa opção, se ele ficar em decúbito lateral, alguém me ajuda a colocar ele em decúbito lateral, já está excelente. Vou aplicar a loção nas costas do paciente, usando movimentos firmes e longos, tá? Eu tenho que ter um movimento firme, mas eu não posso ter um movimento pesado,
tá? Eu não posso machucar o paciente. Pedindo para que ele fale se a pressão está adequada. Se ele não conseguir falar, se for um paciente entubado, traqueostomizado, ou inconsciente, ou sedado, então eu vou avaliar, né? A gente vai avaliar a pressão que a gente está exercendo naquele paciente. Vou massagear as costas, começando da base da coluna, aí eu vou começar de baixo, né? Começando da base e indo para cima até aqui nos ombros. Então, vou fazer assim, ó, tá? E vou alternar esses movimentos entre alisamentos e pressionamentos. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui seja as costas do paciente. Eu vou alisar e vou pressionar, né? Fazer movimentos circulares para ajudar na circulação sanguínea, né? Vou retornar os materiais para o local de armazenagem, vou voltar esse paciente para a posição que ele tem que ficar, para a posição que for confortável para ele, vou lavar minhas mãos e vou evoluir, tá? Lembra que eu falei no início das nossas aulas, tudo que você faz, você evolui, se você não evoluiu, você não fez, tá? Então a gente evolui tudo. Aí tá os movimentos de massagem que a gente costuma fazer, tá? Aqui, ó, movimento de prevenção de lesão na sacral, ajuda, né? Que é sacral, gente, é o lugar que dá, nunca vi um lugar para dar lesão igual a sacral, tá? Aqui a gente ajuda a circulação, né? Às vezes o paciente não está tolerando ficar decúbito lateralizado, vira ele um pouquinho, 5 minutinhos, dá uma massagenzinha assim, ó, né? Aqui, ó, calcanhar, calcânio, tá? E nas costas, né? Perto próximo da escápula. São os lugares que mais dá lesão, tá? Higiene íntima é um procedimento muito embaraçoso, tá? Tanto para nós, profissionais, quanto para o paciente que está recebendo aquela higiene íntima. Deve ser ótimo, né? Tipo assim, né? Você tá o dia inteiro na cama, fazendo xixi na comadre, né? Que não é a mesma coisa que ir no banheiro, né? Eu não sei, eu imagino que deve dar a sensação que a gente fica molhada, principalmente a gente que é mulher, né? Daí chega lá e vai fazer uma higiene íntima. Deve ser ótimo, mas deve ser muito, muito constrangedor, né? Então, a gente tem que tentar agir com a maior naturalidade do mundo, né? E profissionalismo. Eu não vou ficar encarando o paciente, eu não vou ficar, né? A gente, o que eu gosto de fazer? Vou conversando com meus vozinhos lá do CTI e tal, e a gente distrai eles daquela situação constrangedora, tá? É bom, às vezes a gente vai falar dos filhos, do cachorro, do gato, da novela que está passando, que ela gosta de ver. Eu não entendo nada de novela, mas às vezes a paciente me conta a novela todinha. Então ela distrai, né? E a gente consegue fazer o nosso trabalho melhor. O que eu vou precisar? Jarro com água, protetor plástico para não molhar meu leito todo, que às vezes eu não vou dar banho, só vou fazer higiene íntima. Sabonete, luvas de procedimento, comadre, toalha de banho, compressas de banho, papel higiênico, bacias biombo e hamper com saco. Como que eu vou fazer? Vou lavar as mãos, vou juntar os materiais necessários, vou explicar o procedimento e a sua finalidade ao paciente, né? Muitas vezes a gente vai ter que convencer aquele vozinho a te deixar fazer uma higiene íntima nele. Isso é difícil, né? Colocar o biombo, arrumar os materiais próximos ao leito para não ficar gritando o coleguinha que está lá no posto de enfermagem, ajustar a altura da cama e vou preservar a intimidade do meu paciente, né? Vou calçar as luvas, vou abaixar a grade lateral do lado que eu vou ficar e vou posicionar o paciente lateralmente, colocando um traçado, e não vou expor esse paciente, vou sempre manter ele coberto, tá? Se tiver massa, né, se tiver fezes, material fecal, né, se ele tiver evacuado, eu vou tirar com papel higiênico, alguma fralda, vou desprezar, vou limpar as nádegas, o ânus, né, sempre de frente
para trás, né, para evitar risco de contaminação. E, se necessário, vou utilizar um pano descartável ou lençol úmido e vou remover essa fralda suja. Higiene perineal feminina. Como que eu vou fazer? Vou trocar as luvas, né? Eu não vou usar as mesmas luvas que eu usei para limpar as nádegas dessa paciente. Vou trocar as luvas, vou cobrir a paciente com um lençol, manter a paciente coberta, ajudar ela a se despir, colocar a comadre traçada impermeável sobre a paciente e colocar na posição supina. Vou botar ela de barriga para cima, flexionar as pernas, né? Vou colocar na posição ginecológica, lavar e secar a região da virilha, lavar os grandes lábios. Vou usar a mão não dominante para poder abrir os grandes lábios e vou limpar, tá? Sempre de cima para baixo, para evitar risco de contaminação, para eu não levar bactérias da região anal, perianal ali para frente, né, para a região vaginal. Limpar sempre na direção vagina, ânus. Lavar, enxaguar. Depois eu vou segurar os pequenos lábios, vou limpar o meato uretral, vou limpar o orifício vaginal, vou ensaboar e vou enxaguar, tá? E sempre lavar, usar uma seção, uma parte diferente dessa compressa para cada vez que eu passar, porque senão eu levo sujeira de volta para lá, né? Retira a comadre, veste a paciente, leva as grades da cama, posiciona ela e tal, lava as mãos e registra o procedimento. Higiene perineal masculina, como que eu vou fazer? Limpei o ânus do meu paciente, vou trocar as luvas e colocar o paciente na posição supina, né, de barriga para cima, posicionar a comadre debaixo do paciente, também com as pernas fletidas, né, a gente não pode falar que a posição, tipo a posição ginecológica, né, abrir as pernas do paciente assim. Ele não precisa ficar com as pernas dobradas, tá? Ele pode ficar com a perna esticada. Vou cobrir o paciente e expor só a área genital, mesma coisa da mulher. Só que, como que a gente vai fazer? Ensaboar o corpo do pênis primeiro, né? De cima para baixo, até a região perianal. Depois eu vou retrair o prepúcio, vou expor a glande, daí eu vou limpar a glande, vou limpar o meato uretral com movimentos circulares, né? E sempre lembrando de cada vez que eu limpar uma vez, eu dobrar aquela compressinha para não levar sujeira de volta para lá. Vou afastar as pernas desse paciente e vou lavar o escroto, né? O saco escrotal, região da virilha. Enxaguar abundantemente, para mesma coisa da mulher, não ficar sabão, né, sabonete, porque senão fica irritado. Vou secar delicadamente, não preciso de arrancar a pele do cliente, porque tem gente que acha que tem que secar com força, não precisa, tá? Mas seca bem, mesma coisa da mulher, né? O homem e a mulher, essa parte são iguais. Vou secar bem para não dar assadura, né? Evitar micose, evitar possível, né? Lesões, né? Por causa de ficar úmido. Vou recobrir a glande, tá, gente? Paciente do sexo masculino, nunca deixa a glande exposta, porque ela fica demasiada e fica, nossa, deve doer demais, sabe? Fica grande, fica muito demasiada mesmo, depois de não consegue recobrir ela de novo, tá? Então, lembra sempre, fez higiene, recobre a glande de novo. Vou retirar a comadre, vestir o paciente, colocar numa posição confortável, descartar, né, os materiais, né, no local adequado, elevar a grade da cama e lavar as mãos e registrar o procedimento. Como que eu vou fazer a lavagem dos cabelos? Vamos passar para frente, né? Cabelos agora. Lavagem dos cabelos é um pouquinho mais complicado, principalmente para paciente que está acamado. Paciente que consegue ir no banheiro, tranquilo, né? Leva o paciente no banheiro, lava o cabelo no banheiro, normal. Agora, paciente que está acamado, me dá um pouquinho mais de trabalho, né? Normalmente, a gente lava a cabeça de pacientes que estão acamados
uma ou duas vezes na semana só, né? Porque além de o cabelo ficar molhado, é uma coisa que a gente não consegue secar o cabelo direito, a, além da gente não conseguir secar o cabelo direito, é uma coisa que a gente mexe muito com o paciente. Dependendo da instabilidade hemodinâmica do paciente, não é bom, né? E os cabelos, mesmo que não forem. Ai, Senhor. Então vamos lá. Uma coisa importante. Os cabelos eles devem ser penteados todos os dias, independente de ser dia de lavar o cabelo ou não, né? A gente tem que pentear esse cabelo desse paciente ou dessa paciente. Como é que a gente faz higiene dos cabelos, né, no leito? Porque no chuveiro é fácil. Então, como que eu vou proceder com essa higiene? O que eu vou precisar? Toalhas de banho, compressas de banho, shampoo. Se essa paciente usar, né, dependendo do tipo de cabelo, eu vou precisar de um creme para pentear ou de um condicionador, jarro com água, bacia, balde, bacia de banho, um impermeável, um lençol impermeável, pente e escovas, algodão, luvas descartáveis, né? Sempre bom levar um pouquinho a mais, né? Não sei se eu vou precisar, se a minha luva vai molhar por dentro. E se estiver disponível, um secador de cabelo. Se não, a gente vai enrolar o cabelo da paciente na toalha e esperar uns minutos ou algum tempo, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou lavar as mãos, reunir os materiais, explicar o procedimento para o paciente ou para a paciente, vou posicionar o biombo, vou ajeitar tudo ali perto de mim, para eu não precisar sair desesperada depois, né? Ajeitar a cama, arrumar a altura da cama, né? No, que ela, do modo que ela fique confortável, para eu poder lavar esse cabelo dessa paciente. E vou abaixar as grades laterais, ou vou tirar a grade da cabeceira, se a grade for removível. Retirar o travesseiro e colocar o lençol impermeável por baixo dos ombros da paciente, de forma que o lençol impermeável vem até aqui mais ou menos, que geralmente a água escorre, tá? Vou posicionar a cabeça da paciente, colocar os cabelos sobre o saco plástico, de modo que se assemelhe a uma calha. Então, vou pegar os cabelos da paciente assim e vou colocar por cima, né, por dentro do saco, tá? Porque a hora que à medida que eu for jogando água, essa água vai cair toda dentro do saco, tá? Não vai cair no chão nem em mim. Vou posicionar um balde por baixo desse saco, tá? Nunca pôr no chão. Pega uma escadinha ou, se tiver disponível, alguma mesinha que caiba por baixo, né? Testar a temperatura da água, apoiar a cabeça da paciente com uma das mãos e oferecer a opção do cliente de segurar uma compressa sobre os olhos. Eu escrevi errado, sobre os olhos, né? Porque às vezes, né, se ela tiver com medo de cair água nos olhos. Umedecer o cabelo, aplicar shampoo, enxaguar, esfregar, né? Enxaguar, repetir até que o cabelo esteja limpo. Se for necessário usar condicionador, já vou aplicar o condicionador, enxago o cabelo, envolve o cabelo numa toalha de banho, vou secar a face dessa paciente com a toalha, né, os olhos, o pescoço, o ombro, se for, né, no caso, está lavando a cabeça, provavelmente está dando banho na paciente, então vou terminar de dar banho no paciente. Depois eu vou voltar no cabelo, né, conforme a gente tinha visto há uns slides atrás, vou secar o couro cabeludo com uma segunda toalha, que provavelmente essa primeira que eu envolvi o cabelo já vai estar bem molhada. E, se disponível, vou usar o secador de cabelo. Se não estiver disponível, a gente vai manter enxugando com a toalha. Vou pentear os cabelos dessa paciente, né? Ajudar a paciente a ficar numa posição confortável e vou completar a arrumação desse cabelo, né? Dependendo do tipo de cabelo, vou precisar passar
um creme, né, para poder pentear melhor, e vou, assim como eu falei, eu gosto de trançar, né, ou faz 2 trancinhas de chiquinha assim, né, igual quando a gente fazia quando era pequena, ou então faz uma só atrás, ou amarra aqui em cima assim, de jeito que não fique machucando aqui para poder não dar úlcera, né, senão aqui lesiona também na paciente. Vou descartar as roupas, né, os materiais no local adequado e retornar os equipamentos, né, para o local, lavar as mãos e registrar o procedimento. Dessa forma que eu falei, tá vendo? Aqui tem, ó, o impermeável, que aqui eles usaram uma toalha, né, o saco plástico, tá vendo? E a bacia tá aqui do lado, o shampoo, né, condicionador, aqui eles estão usando um copinho, né? Fica a critério de vocês, como que vocês vão achar melhor que vocês forem fazer, tá? Mas a técnica é assim, não tem jeito de fazer melhor do que isso, né? Higiene ocular, importantíssimo também, né, gente? Porque como que você dá banho no paciente e deixa o olho todo remelento, né? Tem que fazer todo dia, mais de uma vez ao dia, dependendo desse paciente, né? Da comorbidade, como que for. Geralmente, a gente faz durante o banho. Durante o banho, né, é fato que você tem que fazer, né? Mas às vezes eu precisar fazer mais de uma vez, né? Envolve a lavagem com uma compressa de banho limpa ou uma gaze umedecida em água, né? O sabonete vai ser conforme o gosto do paciente, né? Por quê? É, eu não gosto de lavar meus olhos com sabonete. Eu imagino que dói. Então, a gente pergunta se o paciente quer usar. Se for um paciente inconsciente, a gente não usa, né? Deve ser feito sempre do canto interno do olho aqui para o canto externo, para não levar sujidade de cá para cá, tá? Para não obstruir o canal lacrimal desse paciente. Uma compressa de banho deve ser utilizada por vez, né? Então, lava uma vez, dobra a compressa, lava mais uma vez, para poder evitar a disseminação de infecção de bactérias, né? Para que eu faço isso? Fluidifico secreções secas. Às vezes aquele paciente está com conjuntivite e dá aquela remela amarela, né? Aquela secreção amarelada, seca, que fica parecendo uma crosta. O que eu vou fazer? Vou dar banho no paciente, eu vou pegar uma gazinha, vou umedecer, às vezes até mesmo com a água morna, né, que eu estou usando ali no banho, vou umedecer, não precisa pôr molhado demais, eu vou só umedecer, vai molhar e vai espremer a gazinha assim para ela sair o excesso de água e vou colocar em cima dos olhos desse paciente, tá? Se ele for inconsciente, se ele não for, provavelmente ele mesmo já vai ter tirado essa essa secreção com a mão na hora que ele acordar. Mas se ele for inconsciente, ele não vai conseguir tirar. Então, é função minha como profissional de saúde, né, como profissional que está dando banho, que está cuidando desse paciente, retirar. É, aí, como eu falei, o paciente inconsciente, ele pode precisar, ele pode não, ele vai precisar de mais atenção aos olhos, né, para evitar úlcera de córnea, que é uma condição grave, e que dá muito em paciente que está inconsciente e que é erro da enfermagem, tá? Por quê? É função minha fechar os olhos do paciente, é função minha pedir para o médico que está de plantão, o médico que vai fazer a prescrição, passar alguma coisa para eu poder lubrificar esse olho desse paciente. Nos 2 CTIs que eu trabalho, a gente usa uma pomadinha que chama Epitesan. Isso ajuda a manter a umidade dos olhos do paciente e ajuda a manter os olhos desse paciente fechados, porque senão dá úlcera de córnea. Gente, isso dá uma trabalheira depois, corre risco até do paciente ficar cego. Então, não é o que a gente quer, né? É função nossa falar isso com o médico, tá? Higiene oral, também importantíssimo, faz parte da prevenção de pneumonias associadas principalmente à ventilação mecânica, paciente entubado, paciente traqueostomizado, que está
estando ou não em ventilação mecânica, a higiene oral, ela previne um monte de infecção, né. Por isso que a gente frisa tanto, tá. Higiene oral, né, tem que fazer, tem que ter horário para fazer, e não pode, tipo assim: "Ah, tá limpa", olha lá por cima, assim, tá limpo. Mesmo estando limpo, a gente tem que fazer, tá. Consiste na limpeza, conforto e umidificação das estruturas da boca. Às vezes aquele paciente está traqueostomizado, né, é aquele senhorzinho consumido, né, que a gente deu o banho dele lá atrás, todo caquético, todo magrinho, e ele só fica com a boca aberta. A boca resseca toda de dar dó, de dar dó. Fica todos os lábios, fica tudo ressecado. Eu não sei se vocês já tiveram isso por conta do frio, quando parece que cortou o lábio, fica daquele jeito. Tá? Então é função nossa, vai, umidifica, passa um óleozinho, limpa, né, limpa a língua para não dar aquela crosta horrorosa de dieta, de saliva, de secreção que vai juntando, juntando, juntando e ninguém tira, é muito ruim. E aquilo é meio de cultura de bactéria, de é meio de cultura, né? Vai dar infecção no paciente, vai prolongar a internação dele. A escovação, uso do fio dental, irrigação são necessárias para uma limpeza adequada. Alguns clientes requerem métodos especiais de higiene oral, né, que são esses pacientes que estão entubados, traqueostomizados, que não têm nível de consciência para poder me ajudar. Então, ou que tem algum problema na mucosa oral, né? A higiene oral, ó, a gente vai abordar a higiene oral no paciente que está inconsciente ou que ele é debilitado, porque a higiene oral no paciente que é consciente é muito fácil, às vezes ele mesmo faz, né? A gente entrega o fio dental, escova de dente, creme dental, auxilia, ele mesmo vai fazer. Mas esse paciente que está inconsciente, é obrigação nossa fazer, né? Então, quem são esses pacientes que estão inconscientes ou debilitados? São aqueles pacientes que não ingerem alimentos pela boca, né, que estão com alimentação enteral ou parenteral, que recebe oxigenoterapia, porque o oxigênio ele resseca as mucosas do nariz e da boca, né? São então esses pacientes eles estão mais suscetíveis ao ressecamento de secreções salivares, né? As secreções ficam mais espessas, então é, a gente tem que abordar mais vezes, né? Delas se acumulam na boca, os pacientes não conseguem deglutir. Isso, muitas vezes, abrindo uma observação aqui, um PS aqui, essas secreções que o paciente não consegue engolir, elas podem causar pneumonia, porque aqui embaixo, tá vendo? Elas são meio de cultura de bactérias gram-negativas. Essas bactérias, às vezes, deu uma. Tá lá a secreção no fundo da garganta, ninguém limpou. Esse paciente não engoliu, não consegue engolir, ele broncoaspira, aí causa pneumonia, né? E essa pneumonia, ela é nosocomial, porque ela deu lá no hospital, que a gente está trabalhando, no caso. Então, é culpa da enfermagem, que a gente não fez a higiene oral boa no paciente, tá? Sendo assim, então é importante proteger os pacientes de sufocamento e broncoaspiração, tá? Às vezes são microaspirações. Isso causa um problema no paciente, vocês não têm noção, tá? A higiene oral regular é um procedimento fundamental. E a gente tem que, nossa, vocês não têm noção do tanto que a gente tem que bater nessa tecla de mudança de decúbito e higiene oral, tá? Não é em todo lugar, que é difícil, né? Mas vamos lá. Materiais que a gente vai precisar. Solução antisséptica. Geralmente a gente usa a clorexidina a 0,12%, tá? Não é aquela degermante, nem aquela alcoólica, não. Pelo amor de Deus, não vai limpar a boca do paciente com uma solução de sabão, nem com a solução alcoólica. Ela é diferente, tá? Ela vem no vidro diferente, ela é mais
ela é fluida, ela é mais diferente, tá? Ela parece até o cheiro, né? O cheiro é de enxaguante bucal mesmo, tá? Um abaixador de língua envolvido com gazinha, escova de dentes pequena, toalha de rosto, cubarrim, toalha de papel, copo com água, pomada hidrossolúvel, se disponível, não é todo lugar que a gente vai ter disponível, infelizmente. Vácuo para aspiração, né? Ele sendo portátil ou não. Se o paciente está inconsciente, eu preciso de vácuo para poder limpar a boca dele, tá? Porque senão eu causo uma aspiração no paciente, limpando a boca dele. Com o catéter, tá? Não vai enfiar o látex na boca do paciente que machuca, tá? Então, a gente tem que ter a sondinha de aspiração, o catéter. Em alguns lugares tem disponível, vocês já foram, com certeza vocês já devem ter ido no dentista, sabe aquela pontinha de ligar no vácuo assim do dentista? Tem alguns lugares que tem aquilo disponível para a gente poder fazer higiene oral no paciente, que é ótimo. Luvas de procedimento, saco plástico para poder descartar esses materiais e biombo. Então, como que a gente vai fazer? Vou lavar as mãos, reunir o material, posicionar o biombo, fechar a porta do quarto, né? Vou posicionar o paciente na posição de cinz ou lateral, tá? Tanto faz, direito ou esquerdo. Vou posicionar bem esse paciente com a cabeça virada bem para o lado. Por quê? Para ele não aspirar. Eu vou fazer de tudo para esse paciente não broncoaspirar, tá? Vou explicar para o paciente o procedimento, mesmo que ele não esteja consciente, mesmo que ele esteja sedado, mesmo que ele esteja comatoso, eu vou explicar para ele o que eu vou fazer com ele, tá? Isso faz parte da humanização do cuidado. Vou colocar toalhas de papel sobre a mesinha auxiliar, por quê? É aquela mesinha auxiliar, eu uso ela para fazer medicação, eu uso ela para procedimento, então eu vou proteger, que a boca é um lugar sujo, né? Meio de cultura. Então, eu vou proteger com toalha de papel e depois eu vou limpar aquela mesa, né? E vou arrumar os materiais. Vou ligar o vácuo, vou colocar a sonda, vou deixar lá do meu ladinho, porque eu vou precisar dele. Vou elevar a cama para o nível mais sentado que esse paciente conseguir que essa cama chegar, tá? Para quê? Para ele não broncoaspirar, né? Abaixa a grade lateral da cama e vou trazer esse paciente o mais próximo para mim, né? Eu tô do lado direito, então eu vou trazer ele o mais próximo pro lado direito que eu puder. Vou colocar a toalha, fazer tipo um babador, assim, né, com a toalha, para poder não sujar o meu leito. Vou colocar a toalha com o barrinho debaixo do queixo dele, assim, porque se escorrer alguma coisa, escorre na toalha ou na cubarrinha, né? Vou retrair os dentes superiores e inferiores, ou seja, eu vou abrir a boca do meu paciente com o abaixador de língua. A gente nunca coloca o dedo na boca do paciente. Nunca, hipótese alguma, tá? Vou colocar a espátula envolvida com a gazinha para poder não machucar, né, esse paciente. E vou começar a minha limpeza. Vou molhar uma espátula no antisséptico bucal e vou limpar os dentes, vou limpar a céu da boca, vou limpar palato duro, palato mole, língua, embaixo da língua, bochechas, tá? Essa parte que tem em cima por dentro da boca, por cima e por baixo, né? E, ó, presta bem atenção. Molhei uma vez no antisséptico, limpei, descarta aquela bonequinha, que a gente chama de bonequinha, né? Que é a gazinha envolvida com a espátula envolvida com uma gazinha na ponta, a bonequinha. Coloquei, limpei, descarta. Pega outra, coloca. Se tiver disponível, eu vou pedir o auxílio de uma pessoa para deixar aquele vácuo ligado dentro da boca do paciente para poder ir aspirando. Se não, eu vou dar um jeitinho de colocar aquela sondinha na boca, no cantinho da boca, tá? Vou limpar dente, gengiva, língua, palato duro, palato mole, bochechas internas, lábios, tá? Depois,
Vou umedecer uma gazinha na água limpa, porque arde, essa solução, ela arde, igual antisséptico mesmo, igual, né? Igual não é Sensodyne, gente, esqueci o nome do enxaguante bucal que a gente usa. Colgate, aqueles enxaguantes bucal que a gente conhece mesmo. Vou molhar na água e vou enxaguar, tá? Porque às vezes aquele tá com a boca sensível, então aquilo arde, né? E vou inspecionar a boca desse paciente, tá com alguma feridinha, tá com alguma lesão, né? Às vezes a imunidade baixa da herpes, né? Aquelas coisas que todo mundo tem. Então, vou inspecionar para poder relatar isso depois, né? Vou lavar as mãos, né? Recolher o material, desprezar o que for desprezar, guardar o restante, limpar aquela mesinha que eu usei, né? Como eu falei, é um procedimento de um local contaminado, que depois eu vou usar a mesma mesinha para poder fazer medicação. Então, eu vou deixá-la limpa, né? E vou relatar. Vou comunicar ao enfermeiro ou médico de plantão qualquer coisa que eu ache que seja incomum, né? Achei uma feridinha na cantinha da boca de cá. Vou relatar para o enfermeiro ou para o médico né, responsável pelo paciente ou que estiver de plantão. Isso é a higiene oral de um paciente entubado, tá? Aqui, ó, o tubo do paciente, né? Aqui essa fixação é Mara. Ela é ótima, ela evita lesão, ela é excelente. Quem dera se todas dessem jeito de colocar essa fixação, a louca do CTI. Então, aqui tá vendo que esse paciente, nesse local, tem esse negocinho aqui para poder ajudar a abrir a boca do paciente. Não é todo lugar que tem, tá? Essa escovinha, tá escovando, tá vendo? Tá escovando aqui dentro. Quando o paciente entubado, é importante eu limpar o tubo também, tá? Que às vezes fica secreção agarrada no tubo, principalmente aqui em cima, aqui, ó, entre o céu da boca e o tubo. Fica assim, muita secreção e fica nojento e fica com um cheiro fétido, horrível, tá? Então, aí um exemplo de higiene oral no paciente entubado, tá? Prótese dentária. Quando o paciente está de prótese dentária, né, não é todo setor que permite que o paciente esteja de prótese, não é todo paciente que vai poder ficar com essa prótese dentária, né? Então, o paciente, qual que é o paciente que normalmente está com prótese? O paciente que está consciente, que tem algum nível de consciência, que se alimenta via oral, esse paciente ele é permitido ficar com a prótese, do contrário, não é. Né? Como que eu faço para poder limpar? Quando o paciente é consciente, ele mesmo é orientado a limpar essa prótese, né? Tudo que a gente puder falar com o paciente para ele mesmo fazer, é bom para ele, né? A lógica que a gente não vai mandar ele fazer e vai sair de perto, a gente vai supervisionar. Mas ele tem que ser independente, a gente tem que preservar essa independência do paciente. Agora, se ele não conseguir, às vezes ele não consegue chegar no banheiro, a função minha é poder limpar essa prótese. Ela é uma propriedade pessoal do paciente, deve ser manuseada com cuidado, tá? Porque ela é sensível, ela quebra, e se quebrar a gente tem que pagar, né? Ela deve ser removida antes de dormir e colocada no outro dia. E como que a gente vai fazer? Remover essa prótese dentária para poder dormir, para o paciente poder dormir, eu vou colocar ela de molho na água, tá? Porque senão ela resseca. Aí fica mais fácil ainda de quebrar. Paciente confuso também a gente retira a prótese, tá? Porque senão ele joga ela no chão. E quebra e isso dá uma molação que vocês não têm noção. Mas retira, o paciente vai ser entubado, retira a prótese, tá? Senão quebra também. Armazena no local certo, rotula e assim que possível a gente entrega para a família, se o paciente não for ficar com a prótese. Se ele for ficar, a gente deixa ela lá. Como que eu vou fazer essa higiene? Vou precisar de escova de dente, escova de dentadura, cubarrim ou pia, que aí eu posso levar a dentadura até a pia do banheiro, tá? Não lava
dentadura em local que a gente lava a mão, tá? A gente vai lavar na pia do banheiro do paciente, tá? Creme dental, copo com água, gaze, toalha de rosto, copo plástico, luva descartável. Então, o que eu vou fazer? Lavar a mão, reúne material, né? Aquelas coisas tudo que a gente já sabe, né? Lavar a mão, reúne material, explica o procedimento para o paciente. Vou arrumar os meus materiais na mesinha próxima, né? Forrar com papel toalha, mesma coisa se fosse uma higiene oral mesmo. E se o paciente for consciente, eu vou pedir para ele mesmo remover essa dentadura e me entregar. Se ele não conseguir, eu vou remover. Como que eu vou fazer? Eu vou calçar luvas, né? Já vou estar de luvas. E vou pegar assim, ó, o dedão e o indicador aqui e eu vou puxar para baixo, tá? É fácil de remover, tá? Parte de cima, parte de baixo. Vou colocar na barriga. Vou inspecionar a cavidade oral desse paciente. Vou ver se essa dentadura está causando alguma lesão, que às vezes ela está larga demais, ou às vezes ela está apertada demais. Então, eu vou verificar se tem alguma lesão nessa gengiva desse paciente. Vou limpar, não quer dizer que ele está com dentadura, que eu não vou fazer higiene oral na boca dele mesmo, né? Então, eu vou molhar. Mesma coisa, mesmo procedimento que eu vou fazer para fazer higiene oral daquele paciente inconsciente, eu vou fazer com esse paciente que me tirou a dentadura, né? Eu vou molhar, né, escova de dente macia, tem que ser macia, porque senão machuca a gengiva do paciente toda, ou a bonequinha, né, a espátula com a gazinha. Molha no enxaguante bucal ou no creme dental, escova, né, descarta, manda o paciente enxaguar a boca. Vou lá na pia e vou escovar essa dentadura como se fosse um dente mesmo. Bota creme dental, escova, limpa tudo a dentadura, enxágua. E se não for hora de dormir, eu devolvo a dentadura para o paciente. Senão, eu coloco ela de molho no copo com água, né? Limpo e armazeno os materiais. Pergunto se a dentadura está confortável, se não está larga demais, se não está apertada demais, né? Se ele tiver condições de me responder. Vou lavar as mãos e vou registrar o procedimento. Aí a foto da dentadura. Tá vendo? Uma escova normal mesmo. Lógico que eu não vou escovar a dentadura com uma escova de cerda dura, tá? Porque senão eu danifico a dentadura. Mas uma escova normal mesmo consigo limpar essa dentadura desse paciente. Uso de comadres e marrecos. O que é a comadre? É um recipiente similar a um assento de vaso sanitário. Ela é usada para eliminações fecais de paciente tanto mulher quanto homem e eliminações urinárias de paciente do sexo feminino, tá? Pode ser inox ou de plástico. E o marreco? Marreco tem vários nomes. Marreco, urinol, papagaio, né? Isso quando o paciente não inventa um nome próprio para o marreco, né? E o que ele é? Um recipiente utilizado pelo sexo masculino para desprezar a urina. Tá? Eu coloquei uma fotinha depois para vocês poderem ilustrar. Uso da comadre. O que eu vou precisar? Comadre, luva, biombo e papel higiênico. Né? Eu vou lavar as mãos, vou reunir os materiais, vou explicar para o paciente como que usa, que às vezes o paciente não sabe usar a comadre, nunca usou, né? Então, eu vou explicar como que faz e vou posicionar o biombo. Vou calçar a luva, vou dobrar o lençol sempre, né, prestando atenção para não para não deixar esse paciente descoberto. Vou pedir para o paciente flexionar as pernas e subir, né, levantar o bumbum, né, para eu poder encaixar essa comadre debaixo do bumbum dele. E se caso ele não conseguir ou ela não conseguir elevar os glúteos, eu vou virar a paciente ou o paciente, vou encaixar a comadre de baixo e vou voltar para a posição supina, tá? Para poder ficar ela bem de cima da comadre. Vou cobrir essa paciente ou esse paciente com lençol e vou aguardar, de preferência do outro lado do biombo,
tá? Porque às vezes, gente, fazer xixi com alguém te olhando não dá, né? Ou cocô, né? Alguma coisa assim, não dá para fazer. Tem gente que não consegue fazer. Então, eu vou deixar esse paciente sozinho. Quando ele terminar ou ela terminar, ela vai me chamar e eu vou lá. Se essa paciente conseguir elevar os glúteos, eu vou pedir para ela elevar, vou segurar bem firme, porque senão vira a comadre, molha tudo, né, o leito, vou puxar, vou colocar ali em cima de algum banquinho, algum lugar, nunca no chão, tá? Vou ajudar essa paciente ou esse paciente a fazer higiene, limpar, e vou vestir essa paciente de novo, e depois vou oferecer para poder lavar as mãos, né, se caso quiser, e vou levar a comadre para o banheiro, né? O que eu vou fazer agora? Vou desprezar. Se for diurese ou se for evacuação, sempre que eu vou desprezar alguma coisa do paciente, eu tenho que observar consistência, coloração, volume, odor. Por quê? Às vezes o paciente não tem nada, né? Isso é clássico de idoso, né? Infecção do trato urinário. Às vezes o paciente não está sentindo absolutamente nada, mas a urina da paciente está com odor fétido horroroso. Quem que vai ver? A enfermagem que vai desprezar a urina, tá? Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Se tiver alguma alteração, alguma coisa diferente daquilo que a gente espera, vou comunicar para o enfermeiro ou para o médico de plantão. Enxágua a comadre, limpa usando desinfetante e coloco próximo do paciente novamente no local que é dela. Né? Se for necessário, vou trocar a roupa de cama. Se não for, vou organizar o setor, lavar a mão e registrar o procedimento. Uso do marreco, que eu vou precisar. Marreco e luva de procedimento. Também tem que chegar, lavar as mãos, né? Oferecer o marreco para o paciente, porque muitas vezes o paciente não pede. Nem o marreco, nem a comadre, tá? A gente tem que oferecer. Vou explicar para ele como que faz, como que usa, que às vezes ele não sabe também. Se o paciente estiver em condições, vou deixar ele sozinho, do contrário, vou auxiliar ele, tá? E quando ele terminar, vou voltar, vou oferecer água para poder higienizar as mãos e vou desprezar o conteúdo do marreco. Ah, é só diurese? É, mas eu tenho que observar se essa diurese está dentro da normalidade, dentro do esperado, porque senão às vezes ele pode estar com uma infecção de urina, ele pode estar com hematura, ele pode estar com N coisas, pode estar concentrado demais, né? Então eu tenho que comunicar essas anormalidades para o enfermeiro e para o médico. Vou enxaguar, limpar e secar o marreco e vou guardar ele próximo ao paciente, lavar as mãos e registrar o procedimento. Aí eu coloquei a fotinho, ó, tá vendo? Esse aqui é o marreco e essa é a comadre, tá? Tricotomia. O que é tricotomia? Retirada de pelos. Pode ser da face, pode ser do tronco, pode ser do tronco, não, do tórax, do abdômen, de algum membro que for fazer alguma cirurgia, né? Tem por finalidade ela facilitar o acesso cirúrgico, se esse paciente for cirúrgico, ou então melhora de aparência mesmo, melhora a fixação, às vezes o paciente funciona um acesso venoso central na femoral é um lugar, principalmente homem, um lugar com muito pelo, então vou fazer tricotomia para poder, primeiro, não infeccionar o meu acesso e, segundo, para fixar o meu curativo, né? Então, o que eu vou precisar? Luvas, cubarrim, recipiente com água morna, aparelho de barbear, sabonete líquido, tá? Que é mais fácil para poder espalhar, saco plástico para o lixo, gás, papel, toalha biombo e tesoura. O que eu vou fazer? Lava as mãos, reúne material, vou explicar para o paciente o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, né? Trazer os materiais para perto do paciente. Vou descobrir só a área a ser tricotomizada, tá? Não preciso botar o paciente nu para poder fazer a tricotomia do tórax do paciente, né? Vou ensaboar com sabonete líquido, com auxílio do magazinho. Vou esticar bem a pele, vou fazer tricotomia do rosto. Vou esticar, ensaboei,
vou esticar a pele com uma mão e vou vir e passar, os pelos crescem para cá, então eu vou passar o aparelho de barbear no mesmo sentido do pelo. Para quê? Para evitar que tenha pelo encravado depois, que ele cresça encravado, né? E depois remover o excesso de pelo, né, do aparelho, continuo fazendo até retirar todo esse pelo dessa região. Vou providenciar a limpeza do material, desprezar o barbeador no pérfuro cortante, no descarpaque. Vou lavar as mãos e vou registrar o procedimento. Então, é isso, pessoal. Deixei alguns exercícios para vocês. Pode me entregar na semana que vem, tá? Deixar lá na escola que eu vou recolher, ok? Obrigada pela atenção. É isso.